Olá! Estamos aqui novamente. Como que vocês estão? Nós esperamos que vocês estejam bem. Porque nós Ótimos! estamos muito bem. Fora, eu tô um pouquinho surda, tô com um probleminha, mas nada muito grave. Isso é verdade, tudo se resolve. É a nossa bendita Curitiba, né? Um dia tá calor, um dia não, no mesmo dia É, está calor, frio, chuva, chuva, tempestade. tempestade. Você que é curitibano, você sabe muito bem do que a gente está falando, né? Exatamente. E hoje é um assuntão. Verdade. Certamente será uma bênção aí Na para... verdade, na verdade, desculpa te cortar, Não tem problema, você pode me cortar quando quiser. na verdade vai ser uma série, né? Isso mesmo. Não vai ser apenas um vídeo sobre esse assunto, mas será alguns vídeos relacionados a este assunto. E qual que é? Conte aí pra gente. Então, tem um livro da Bíblia que ele é muito interessante. Na verdade, é um livro bem específico para casais, o que é o livro O Cântico dos Cânticos, ou Isto. Cantares de Salomão. É o livro mais romântico, Com certeza. mais caliente. Também. Então hoje o vídeo vai render. Assim seja. Amém. É, Então hoje a gente vai falar alguns pontos importantes no casamento. É claro que eu não vou trabalhar aqui de uma forma profunda, exegeticamente, não. Nem dá tempo, né? Nem dá tempo, é mais prático, né? E tenho certeza que vai ser uma bênção aí para a sua vida e também para o seu casamento. Nós podemos então iniciar falando em que categoria o livro do Cântico se encaixa. Ele é um livro Poético, poético. uma poesia hebraica. Então, que forma nós podemos interpretar ele e se é permitido interpretar ele como Cristo e a Igreja? Então, por muito tempo, até mesmo os nossos pais da fé, o próprio Orígenes, Agostinho, eles interpretavam a Bíblia de forma alegórica. E o livro O Cântico dos Cânticos não era diferente. E até hoje se utiliza esse método alegórico para interpretar o Cântico dos Cânticos. O povo judeu trata o Cântico dos Cânticos em alguns momentos para representar aqui o Israel, no caso a figura da amada, e o Deus, a figura do amado. Ou nós que somos cristãos, daí nós utilizamos daí para falar acerca da igreja E Jesus? e Jesus. Mas a gente percebe que ao ler esse livro, a gente percebe que o real sentido não é esse. Na verdade, o que o texto está falando aqui é acerca de um relacionamento de um homem e de uma mulher. E que Deus é glorificado por meio disso, por meio do casamento monogâmico, um homem e uma mulher. E acredito que é desta forma que o Cântico dos Cânticos deve ser entendido e compreendido. E é interessante que muita gente tem dificuldade de ler esse livro porque não consegue entender isso, né? Que está falando de um casamento em si, né? Às vezes quer espiritualizar o texto e daí acaba tendo essa dificuldade, né? Isso é uma verdade, isso é fato. Claro que até eu já preguei, já alegorizei. Sim. É o que nós acabamos de falar. Não significa que não é permitido. Sim, mas quando... O real sentido mesmo sentido é o casamento. é a questão do casamento, né? O relacionamento da forma em que Deus instituiu. Porque em alguns momentos, até na Bíblia, existe aquele famoso casamento arranjado entre duas famílias, que também foge do padrão daquilo que Deus instituiu no Jardim do Éden. O casamento que está lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 2. Te convido e te encorajo a ler Gênesis capítulo 2. Amém. Então, tem algumas lições importantes no Cântico dos Cânticos, e uma das lições já está no versículo de número 1, que diz assim, ó, Cântico de Cânticos, que é de Salomão. Sim. Então, Salomão foi um dos grandes cantores do Antigo Testamento, até porque a Bíblia fala que ele compôs aí pelo menos 1005 cânticos. Então tudo nos leva a entender que entre esses cânticos, este que nós temos aqui é o maior dentre todos. Obviamente que existem alguns expositores, alguns comentaristas que diz que
este cântico dos cânticos seria o maior dentre todos da Bíblia. Mas a questão que a gente deve levar em consideração é que o livro que mais trata acerca do relacionamento conjugal é o livro em que é colocado no topo entre todos os cânticos. Olha que interessante. Se nos dias atuais existem pessoas que acabam desmerecendo, colocando o casamento lá embaixo, tratando como uma falência, uma coisa retrógrada, enfim, alguma coisa que não tem nenhum tipo de valor, aí vem a Bíblia e fala, não... Totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. Então aqui o texto já está deixando bem claro o valor que tem o casamento. Então é algo extremamente importante. O que você pode me dizer acerca disso? Não, olhando o capítulo 1 aqui, a gente já vê que inicia bem romântico, né? Isso mesmo. Ela já faz um convite ao seu amado. Isso então, mesmo. Já inicia com tudo. Com tudo, isso mesmo. Até a Ana falou algo que é muito importante. O Cântico dos Cânticos, ele se diferencia por alguns fatores. Se vocês forem analisar, em todo o Antigo Testamento, e por que não dizer também no Novo Testamento, sempre alguém narrando a fala da mulher. Né? Sim. Porém, o Cântico dos Cânticos é diferente. A mulher fala por si só. Sim. Então ela tem um espaço de fala. Ela tem a voz ativa, né? Isso mesmo. Não tem ninguém narrando a fala dela, mas sim ela falando. Porque uma coisa é eu narrar o sentimento de alguém. Né? Se é que tem como, né, a gente narrar o sentimento de alguém. Outra coisa é a pessoa escrever acerca daquilo que está sentindo. Exatamente. Então, eu já gosto desse livro porque é ela que começa. Mas por que será que é ela que começa, né? É que mulher fala bem pouquinho. Não, mulher fala pouco, né? Mulher não fala nada, né? O livro da Bíblia nem vai nos mostrar que mulher... É verdade. Não, mas acredito piamente de que o problema não está em falar, mas sim o que fala. Aqui nós percebemos que a maior parte é ela falando, né? Sim, tem até um comentarista, eu anotei aqui, né, porque eu também não sou um robô, né, amor? Claro. Tem um comentarista, o Lacouk, que ele diz que a Sulamita fala pelo menos 53% do livro. Imagina! Né? Então Salomão, 39%. E o restante aí fica entre os demais personagens que aparecem aqui. Então a gente percebe que predominantemente, mais do que a metade do livro, quem fala é a Sulamita. Não, e os maridos preocupados, porque em casa só a mulher fala. Calma, gente, isso já era antigo. Não é de agora, não. Eu acho que a mulher já nasceu com isso, né? Sim. Deus já criou. Para falar. Não, e é tão interessante isso que você está falando, que quando a mulher entende a capacidade e o poder da fala, porque o problema aqui não está na quantidade, mas sim no que fala, se torna algo extraordinário. Porque no período da igreja primitiva, a Bíblia diz em Atos 9, que quando Saulo perseguia a igreja, o texto diz assim, ele perseguia homens e mulheres. Porque quem tinha um poder de comunicação, de ganhar outras pessoas para Jesus, eram as mulheres. As mulheres foram muito importantes na propagação do Evangelho. Então, o problema não está na quantidade, mas sim no conteúdo. Né? No que vai falar, né? No que vai falar. Até porque tudo que a Sulamita fala é assertivo. Então, tudo nos leva a entender que ela pensa para falar. Sim. Né? Então, a primeira lição que a gente já tira aqui no vídeo, sim, do texto, né, para o vídeo, é que não tem problema, isso é da mulher falar, mas o que nós vamos falar e como nós vamos falar, isso né? Mesmo. Nós temos que pensar antes de falar. Isso e não mesmo. sair falando. Falando. E cansando, a gente tem que pensar. É até interessante, né? Porque a gente está diante de um livro que é de Salomão, é atribuído, é para Salomão, e Provérbios também. A Bíblia nos fala acerca de uma mulher que fala, porém há um problema no conteúdo dela. É desordenado, que é a mulher rixosa. Que é o oposto do que nós estamos vendo. Isso aqui. mesmo, que é uma mulher que é considerada como uma goteira numa casa. A mulher chata, né? Que ninguém aguenta ficar perto. E fala, e tudo que fala não contribui. Né? Então, cansa, né? Isso se torna desgastante no
no relacionamento, né? E a mulher rixosa, além dela ser doente, né? Porque não é fácil ser uma mulher chata, né? Que ninguém gosta de ficar perto. Ela acaba adoecendo todos que estão em sua volta. Com certeza. Né? Porque fala tanto e fala o que não deve, que deixa todos que estão ali em sua volta doente, ansioso, nervoso, cansado. Então, que nós possamos ser essa mulher do Cântico dos Cânticos, que sabe o que falar. Tem até uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que essa é uma frase que acho que faz uns 8 anos que eu ouvi essa frase, que ele fala bem assim: se as nossas palavras não forem mais sábias do que o silêncio, é melhor que não fale. Exatamente. Eu sei que tem pessoas que às vezes falam de uma forma assim que, sabe, a flor da pele. Mas calma, meu querido irmão, calma. Tem também uma frase que você fala sobre ter o controle tanto quanto você está muito feliz, mas também quando você está muito triste. Como que é? Eu acredito piamente de que a vida é feita de um equilíbrio. Nos momentos bons, a gente não pode entrar em euforia, porque também se torna um problema, se torna perigoso, é nocivo. Sim. Já viu aquelas pessoas que às vezes... Tá tão feliz, né? Tá tão feliz que ele se torna vulnerável. É mais ou menos o Ezequias da Bíblia, Sim. que ficou curado. Aí veio lá alguns ministros da Babilônia e ele abriu a porta, mostrou tudo que tinha, todos os tesouros, o arsenal. É mais ou menos isso. Não deixa o oxigênio ir pro cérebro para conseguir pensar. Então se torna um problema também. E também nos momentos difíceis a pessoa não pode se desesperar. As pessoas que às vezes se desesperam e faz as coisas... Não, mantém o equilíbrio, a sobriedade. Em qualquer circunstância tem equilíbrio. Agora, vamos analisar aqui Ana Caroline, Carolzinha. No versículo de número 2, a gente vai entender o que ela vai pedir. Olha o pedido dela. Beije-me ele com os beijos da sua boca. Eu tô com a versão, eu acho que é a NVI. A NVI. E diz assim: se ele me beijasse, se sua boca me cobrisse de beijos. Eu tô falando, ninguém tá acreditando. Não sei se acho que é esse momento que tem uma outra versão que fala: beija-me com teus beijos. O que eu acho interessante é que a sulamita ou a amada, ela não toma iniciativa. Não é ela que beija, não é ela que agarra ele e fala: vou te beijar. Não, porque ela entende que esse papel é do homem. É do homem. Né? Mas ela também não fica parada. Ela não fica parada. Né? Ela incentiva ele para que ele se posicione, tome uma atitude. Então, olha que importante isso. Minha querida irmã, às vezes seu maridão é um pouquinho parado, toma uma atitude. Não, toma atitude não. Calma. Toma atitude não. Fale para ele tomar atitude. Isso mesmo. Vocês não sabem, mas a gente tá gravando, que horas são agora? Acho que 1h da manhã. A gente tá gravando esse horário. Então, a gente já fez tudo que a gente tinha que fazer, ir pra igreja, então a gente tá um pouquinho cansado, mas é um assunto que a gente gosta muito. Eu gosto muito. Porque diz que vai vir uma surpresa aí desse... Vai sim, em nome de Jesus. Então, o que acontece? Tenta imaginar, às vezes o marido já é parado. Vamos usar essa expressão aqui. Daí a mulher não incentiva o marido a tomar uma atitude e fica naquilo. Agora, a Bíblia está nos ensinando que a própria amada, quem me dera. A gente que tá começando ali, né, já um tempinho, trabalhando com os casais, Sim. Como a gente escuta esse relato, mas ele não me procura. E você, minha irmã, também procura, também, né, faz ser procurada. Isso mesmo. Né? Então, falar... Todo mundo fala, mas e as atitudes? Como que é, né? Então não tem problema nenhum você falar, hoje estou te procurando. É verdade. Tome uma iniciativa. Isso aqui serve também em outros contextos. Por exemplo, nós estamos vivendo uma época, vocês sabem muito bem, que a sociedade está tentando deixar os homens femininos. E o que acontece? Nós estamos vendo algumas coisas assim que são absurdas. Por exemplo, quem abre a porta do carro para a mulher é o homem. Não ao contrário. Quem dá a flor
é o homem. Então são coisas assim que é da natureza do homem. Então a gente percebe que a mulher ela tem um papel muito importante de incentivar, encorajar o homem a ter a sua atitude, a mostrar mesmo. Ou às vezes até ensinar, né? Tipo, vamos conversar, vamos alinhar as coisas. Esses tempos, eu não sei onde eu vi, que o carro estragou e a mulher desceu pra trocar o pneu coisas assim que é um absurdo. Você também viu, né? Você sabe do que... eu sei do que você está falando. Gente, né? Essas coisas têm que ser corrigidas. Não pode deixar se tornar normal. Isso. Né? Pelo que a gente está estudando aqui, a gente percebe que a Sulamita ela é muito feminina. Entende? E ele Salomão é também, homem. Ele exatamente. é homem. Tem as atitudes de um Isso. homem. Mas como a mulher fala bastante, é também do homem, às vezes, ser um pouco parado. Aí precisa de uma mulher que incentiva aí. Isso aí. É ou não? Próxima lição. Outro ponto que a gente deve levar em consideração é que ela diz assim, ó, beija-me ele com os beijos da sua boca. Ou seja, é um relacionamento vivo. Não é verdade? Sim. Porque o que acontece? Vai chegando um tempo no relacionamento que é só selinho. É só aquela e também, bitoquinha. né? Quando tem. Porque E quando tem. no namoro, tem parece... que controlar. Tem que falar, ó, por favor, vocês têm que casar certinho. Isso. Mas no casamento, daí, o que acontece? Né? As coisas começam a chegar e começa a ficar cansado. Né? E fica naquilo que às vezes faz tempo que nem se vê. Essa é uma verdade. Então, olha o que ela diz. Beija-me ele com os beijos da sua boca. Ou seja, o contato físico é muito importante no relacionamento. Pessoas que às vezes, casais que às vezes não se beijam mais. Essa é uma verdade. Não se beijam mais. Sendo que a própria Bíblia está nos ensinando que isso daqui é uma forma calorosa, né? É uma demonstração de afeto, de carinho, de amor. Isso mesmo. Né? De vida. De desejo. De desejo. Isso é necessário. Então, olha como isso é importante. Aí o texto diz assim, beija-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Então, olha que coisa maravilhosa. Em outras palavras, ela está dizendo assim, o vinho, que é esse líquido que deixa a pessoa fora de si, ela está olhando e está dizendo, o seu amor é melhor do que isso. Olha lá no versículo de número 3. Para cheirar são bons os teus ungüentos. Como é que está aí na sua... A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Então há 2 pontos importantes aqui, que é a questão do perfume do amado. É um homem cheiroso. Cheiroso. Né? Perfumoso. Porque tem alguns homens que têm dificuldade em situações de higiene, que é uma coisa básica. Entende? Agora a Sulamita ela está dizendo assim, nossa, você é tão cheiroso, você é tão perfumoso. Ô irmão, compra aí uma colônia aí. Colônia. Uma colônia? Compra o quê? Perfume. Perfume mesmo, né? Então, isso daqui é muito importante. Segundo, no versículo de número 3, como unguento derramado é o teu nome. Então, em outras palavras, agora, ela está utilizando o perfume para ser uma metáfora do nome dele. O perfume normalmente é ligado a, né, quando a gente sente um perfume, não sei se só eu, por exemplo, tem cheiros que me remetem a algumas coisas. Isso. Então o perfume também é assim, né? O meu perfume, por exemplo, se você sentir em qualquer outro lugar, você vai lembrar de mim, porque fica marcado, né? Tem essa capacidade de fixar, né, na memória. De trazer a identidade da pessoa, né? Isso mesmo. Então, isso também é importante. Porém, ele complementa, ele não ela, complementa, pode ver que é ela que está falando ainda. No versículo de número 3, diz assim, como unguento derramado é o teu nome. Ou seja, quando abre um frasco de um perfume e aquela fragrância, aquele aroma,
toma conta do ambiente, faz lembrar do nome dele. Porém, aqui também há algo muito importante, que é a questão do caráter do homem. A pergunta que eu quero fazer para você: a sua esposa tem orgulho de quando fala acerca do seu nome? Então, o que quando fala de você, o que a tua esposa lembra? São mesmo. Momentos bons? São momentos ruins? São traumas? Ou são momentos que ficou marcado na mente dela, alegria, né? O que você está deixando na memória da sua esposa? É importante rever isso, né? Se não for momentos bons, se não for perfumes, né? Outro ponto que eu acho tão importante aqui também, está lá no versículo de número 4, que diz assim: leva-me tu e correremos após ti. Então, mais uma vez, a Sulamita falando para ele tomar uma atitude. Leva-me. Isso, tu, correremos após ti. O rei, é ela que está falando, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Há duas lições importantes aqui no casamento. Primeiramente, ela trata ele como um rei. Quem trata como um rei, automaticamente ela está se colocando numa posição de rainha. Não menos que isso, né? Esses termos pejorativos não deve, nem por brincadeira, ter no casamento. Porque começa uma brincadeira. Aí depois vai se tornando apelidos, né? Coisas que pode magoar. Né? Menosprezar. Tem gente que sabe que magoou o cônjuge e fala. Coisas que, por exemplo, o esposo sabe que pode magoar a esposa e faz questão de falar às vezes na frente das pessoas, né? Então, chega a ser indelicado. Uma coisa assim muito agressiva. Pelo contrário, olha o carinho que ela tem para com ele. Sim. Né? A nobreza desse casamento. Isso mesmo. O rei, né? Nada menos que isso. Você é casado com uma rainha. Você é casado com um rei. Até porque, se a gente está falando aqui para pessoas que têm Cristo como único Salvador, a própria Bíblia já nos dá esse direito. Sim. Porque nós somos reis e sacerdotes. Sim. Então, além de eu casar com a Ana, ou melhor, antes de casar com a Ana, eu tenho que entender que eu estou casando com uma pessoa que carrega na sua veia, no seu sangue, o sangue de Cristo. Sim. Então, fazemos parte de uma realeza. É ou não é? Se respeitem, né? O casamento precisa ter respeito. Isso mesmo. Por exemplo, ninguém chega diante de um rei, de uma rainha, falando de uma forma extremamente áspera e grotesca. Não. Se tratam muito bem. Então, assim também deve ser o casamento. Exatamente. O respeito é muito importante no relacionamento. Outro ponto importante é que ela diz assim: o rei me introduziu nas suas recâmaras ou nos seus quartos. Aqui na NV tá: leva-me ao rei para os seus aposentos. Sim. Então, aposentos automaticamente está falando de um lugar privado. Um lugar de intimidade. Como é importante um casal ter intimidade. Sim. Não é verdade? Às vezes o casamento tá tão cheio de gente, né? A casa vive lotada, vive cheia de parente, de amigos, e vocês não têm tempo só para vocês. E isso é um problema no casamento, porque começa a ter a frieza que nós já falamos lá no início, né? Isso acaba mesmo. A intimidade, acaba... Né? Então, parece que a casa se torna um clube. Né? Todo mundo entra, todo mundo sai. A gente percebe que este casamento aqui, quando se trata do quarto, é só os dois que estão juntos. Exatamente. Não é verdade? É um ambiente importante. Privado, né? Privado. Hoje em dia, muitas pessoas acabam se separando por causa disso. Porque trazem os amigos, parentes, tanta gente dentro de casa. E sem falar dos gastos financeiros, né? Isso mesmo. Nós conhecemos casais que tiveram problemas porque o tempo todo recebia tanta gente que no final do mês estava sem dinheiro, sem comida em casa, com as finanças, né, tudo uma bagunça. Isso mesmo. Então precisa organizar. Nós conhecemos casais que se separaram. Se separaram, né? Por causa disso. Porque vivia com amigos dentro de casa e o momento de privacidade não existia. É muito importante. Principalmente o quarto é um ambiente muito sagrado. Sagrado. Então tenta evitar
colocar as pessoas dentro do seu quarto. Né? É um ambiente sagrado. Outro ponto que a gente deve levar em consideração é que o texto diz assim no capítulo 1, no versículo 4. O rei me introduziu nas suas recâmaras e em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Faremos menção do teu amor mais do que o vinho, com razão te amo. Então é a capacidade desse casal gostar de estar juntos e se alegrarem. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você responde para você mesmo, né, amor? Claro. Se quiser colocar no comentário. Ou se quiser comentar aqui embaixo. Depende da pergunta. Pergunta primeiro, né? Vai que... Não, a pergunta é você ama estar com o seu cônjuge? Acho que é uma coisa assim que todas as vezes que a gente tem que fazer gabinete, atender as pessoas... Você gosta da companhia? É a primeira coisa que eu pergunto. Você ama estar com essa pessoa? Né? Então, você se alegra. E se a resposta for não, precisa rever algumas coisas para que se torne sim. Isso. Né? Porque vocês são casados, vocês são amigos, tem que se amar, estar um com o outro, né? Nós já falamos isso no primeiro vídeo, que é sempre juntos. Sempre juntos, sempre juntos. É a capacidade de sentir, sabe aquele batimento rápido no coração, como a gente se viu a primeira vez? Lembra disso? Sim. Né, eu e você, por exemplo, nós nos divertimos muitas vezes, né? Sim, saímos para comer ali e damos gargalhada junto e rir, porque né, a gente acaba isso. às vezes... Porque o que acontece? Parece que existem pessoas que casam e que parece que depois que casam, deixam de ser amigos. Se tornam inimigos, se odeiam. Isso mesmo. Né? Tipo, não significa que a pessoa não pode trazer uns amigos, parentes, para dentro, uma vez ou outra, mas não pode ser uma coisa assim... Que não consegue ficar sem, né? Isso mesmo, porque tem casais que às vezes têm dificuldade de ficarem somente os dois. Ficar em casa. Só os dois. Tipo, não, tem que ligar para alguém. Tem que ligar para fulano, precisa de alguém. Parece que... A pandemia revelou muito isso, né? Como houve divórcio na pandemia? Porque precisou ficar na mesma casa, juntos, o tempo todo, convivendo, conversando, resolvendo o problema. E eles não sabiam lidar com isso, porque era tão acostumado a sair para trabalhar. Então a pandemia trouxe bastante divórcio, né? Então que a gente possa cada vez mais gostarmos de estar juntos, né? Estar sempre juntos. E com isso acho que a gente terminou. Já? Já. Mas vai continuar, né? Vai continuar. No próximo vídeo a gente vai estar falando um outro assunto também muito importante. Que é o do próprio livro, né? O Cântico dos Cânticos. Caso você queira estar comentando aqui embaixo acerca de situações e desafios do casamento que você queira saber, nós também estamos aqui, né, abertos a isso. Se você puder também estar se inscrevendo no canal, vai nos ajudar. E envia para outras pessoas, para outros casais. Obviamente que nós começamos aqui de forma despretensiosa, mas estamos recebendo um feedback positivo de muitos e... Estamos gostando de gravar? Estamos gostando, é uma coisa mais tranquila, porque normalmente nas aulas que eu dou de teologia é mais pesado de conteúdo, né? É mais conteúdo... Aí você pega uma teóloga iniciante... Não é assim, não. Não é isso não. Então... Mas agora falando sério, é verdade, compartilhe com outros casais, né? Tem bastante casais aí que estão precisando. Isso mesmo. E se você conhece um casal que precisa ouvir da palavra de Deus, faça esse papel de missionário, né? E compartilha. E então, no fim de tudo, que você possa ter um casamento saudável, que vocês possam ter uma intimidade, que vocês possam, toda vez que lembrar um do outro, ter uma boa memória, isso né? Mesmo. Que nenhum trauma venha desgastar o casamento de vocês. E que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus filhos. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.